Amém? Que alegria nós podemos nos reunir aqui nessa tarde para juntos celebrarmos ao nome do Senhor. Queremos dar início a este culto, te incentivando a cumprimentar pelo menos 5 pessoas que você não cumprimentou ainda e desejar que nessa noite, nessa tarde, Deus possa abençoar de uma forma especial a vida do seu irmão. Se você quiser se levantar e até um irmão que você ainda não cumprimentou, tem essa oportunidade. Início sobre a vida dele, neste momento, a paz de Cristo e o convite com alegria a celebrar ao Senhor e a mesmo dedicar ao nosso Deus este culto, que seja um culto dedicado com todo o nosso coração, toda a nossa força, que o nome do Senhor seja glorificado aqui nessa tarde. Abra comigo a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, à medida que você for encontrando, se coloque de pé para que façamos juntos a leitura desse texto. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos. Essa palavra de Jesus parece ser difícil demais para se aplicar na vida cotidiana, porque diariamente nos preocupamos com muitas coisas. E como a própria palavra diz, preocupar-se é ocupar-se antecipadamente. É se preocupar. É estar ocupado com algumas coisas que ainda nem aconteceram. Talvez com situações que você precisa resolver. Às vezes até situações do cotidiano, situações comuns e corriqueiras, às vezes são suficientes para trazer ansiedade ao coração. O convite de Jesus é para depositarmos em Deus a nossa confiança, acreditando que Ele é poderoso e fiel para cuidar de nós. Deus de fato cuida das nossas vidas. Não significa que Deus tenha o compromisso de atender a todos os nossos caprichos, mas certamente Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. As verdadeiras necessidades, as necessidades justas, o Senhor é fiel para cuidar e suprir as nossas vidas. O versículo 32 que nós lemos, diz que não devemos estar ansiosos por nada, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Os gentios aqui, como sinônimos daqueles que não têm um compromisso com Deus, que não vivem ou que não estão inseridos no reino de Deus e que de fato não podem experimentar desse cuidado divino. Nós não somos como os mundanos, como aqueles que acham que dependem da própria força do seu braço para vencer a vida. Nossa confiança está em Deus. Os que confiam somente na força humana se frustram,
Maldito o homem que confia no homem, que coloca no braço mortal a sua confiança. Mas bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu quero te convidar então nessa tarde, nesse início de culto, a depositar diante do Senhor toda a sua preocupação. Talvez a sua preocupação nessa tarde não está mesmo com o alimento ou com a roupa, mas alguma outra coisa pode estar inquietando o seu coração. Deposite diante de Deus as suas preocupações. Exerça neste momento a sua fé. Com seus olhos fechados, eu quero te convidar a fazer essa oração, dizendo a Deus: Deus, eu estou aqui nessa tarde para buscar em primeiro lugar o Teu reino. A prioridade da minha vida é buscar o Senhor. E se não tem sido a sua prioridade, peça para que o Espírito Santo te ajude. Que aqui neste culto, inclusive, que você possa estar com o seu coração totalmente voltado para Deus. Talvez você já está aqui, mas ainda preso a alguma coisa que não foi resolvida, ou ainda preocupado com alguma coisa que virá amanhã, mas agora volte o seu coração para o Senhor. Confesse a Deus a sua ansiedade, às vezes uma ansiedade pecaminosa, às vezes uma ansiedade que rouba a sua atenção, que não te permite estar com o coração voltado ao Senhor. Se desvincule de tudo agora, se desprenda de tudo agora. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Pai, nós estamos diante do Senhor e sabemos que o Senhor é um Pai zeloso. E queremos, ó Pai amado, exercitar a nossa fé, a nossa confiança, não nos preocupando com o dia de amanhã, mas acreditando que o Senhor, que é soberano, que está sentado num alto e sublime trono, tem o controle de todas as coisas. Se o Senhor, ó Pai amado, é cuidadoso até mesmo com a natureza que foi formada pelas Tuas mãos, o Senhor cuida das aves e as alimenta, o Senhor cuida dos lírios dos campos, o Senhor também cuidará de nós, dos Seus filhos, o Senhor cuidará de nós, que fomos alcançados pela Tua graça e comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Nessa noite, ó Pai, nós queremos oferecer ao Senhor o culto que o Senhor merece. E se alguma coisa nos impede, se alguma coisa, Senhor, pode nessa noite concorrer com o primeiro lugar que o Senhor deve ter em nossas vidas, nós pedimos: muda, trabalha, transforma, que possamos oferecer ao Senhor nessa noite a adoração sincera, adoração, ó Pai amado, de um coração limpo, de um coração, ó Pai amado, que não está preso às paixões deste mundo. Nos arrependemos dos nossos pecados e queremos chegar diante de Ti com louvor, com adoração, com ações de graça nessa noite. Toma este lugar, Senhor, toma este culto, abençoe a cada um que entrou por estas portas, que a palavra que será ministrada possa tocar profundamente aos corações nessa noite, que cada canção aqui que será entoada possa chegar diante de Ti, Senhor, como oferta agradável ao Teu coração. Senhor, não queremos apenas ofertar os nossos bens, ou mesmo as primícias, os alimentos que trouxemos para ofertar nessa noite. Queremos ofertar o melhor que temos, a nossa vida, o nosso coração. Queremos depositar diante do Teu altar, porque o Senhor é digno de ser adorado. E a Tua igreja se reúne nessa noite para prestar culto sincero ao Senhor. Seja bendito, Deus. Toma este lugar. Quebra, Deus, todas as cadeias espirituais, todas as prisões. Nós pedimos: desfaz no nome de Jesus, que haja liberdade nessa noite, para o Teu fluir, para o Teu agir aqui neste lugar. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Aleluia. Podeis assentar, queridos. Hoje é o culto de primícias. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem contribuído, que tem ofertado. Que Deus possa mesmo usar essa igreja e a cada um de nós para abençoar também tantos domésticos da fé, quanto outros que serão abençoados através de cada uma dessas doações. Apresentando rapidamente a agenda da semana, nós temos oração aqui na igreja às segundas, quartas e sextas-feiras, de 7 às 8 horas da manhã. Então você pode começar o dia, começar a semana, inclusive amanhã, segunda-feira, orando diante do Senhor, com os seus joelhos dobrados aqui, apresentando diante de Deus a sua vida e declarando que você depende mesmo dEle e da direção dEle para você. Alguns irmãos e irmãs têm se reunido aqui também às segundas-feiras para jejuar durante todo o dia. E às 15 horas nós temos a tarde da bênção, venha participar. À noite, às 19h30, culto Palavra de Fé. Homens, venham participar deste culto, é aberto também para toda a igreja.
mas especialmente os homens, não deixe de se envolver nesse departamento, venha crescer na fé, venha também se envolver no reino de Deus. Às terças-feiras funcionam os nossos grupos de crescimento, que são cultos dos lares, cultos familiares, casas de irmãos aqui da igreja, que abrem as portas para que estejamos ali, ouvindo a palavra de Deus, ministrando uns aos outros, orando uns pelos outros. Se você ainda não participa de um grupo de crescimento, procure o endereço do nosso site, veja um grupo mais próximo da sua casa, participe, tenho certeza que você será grandemente abençoado. E se você quer abrir também a sua casa, para que funcione lá um grupo de crescimento, talvez por 3 meses, 6 meses ou por 1 ano, nós temos interesse de mesmo levar um grupo para funcionar na sua casa, ali no seu bairro. Então me procure, você que tem disposição para receber às terças-feiras esse trabalho na sua casa, me procure. E se você que quer se capacitar para ser um líder, para trabalhar nos grupos de crescimento, me dê também o seu nome, nós vamos te orientar e vamos te preparar para esse desafio. As quintas-feiras nós estamos numa campanha de oração, na semana passada foi a abertura, e continuaremos pelas próximas 6 quintas-feiras com o tema Famílias Restauradas, aproveitando exatamente o mês de maio, o mês em que nós damos enfoque maior para o desafio da família, orando pelos casamentos, pelos filhos, pelo projeto de família, pelas famílias aqui da Igreja Batista Shalom. Então venha participar dessa campanha, venha orar por você, pela sua família, venha buscar do Senhor revestimento, né? É um desafio que nós estamos fazendo para que você não fique parado. Às vezes, diante dos problemas que você está enfrentando, você fica talvez como se estivesse anestesiado na luta. Você deve se esforçar, buscar em Deus fortalecimento e guerrear mesmo para que você possa vencer e romper os obstáculos. Sábado nós temos culto de mocidade às 19h30 e no domingo, escola bíblica dominical às 9 horas da manhã e também os nossos 2 cultos à noite. Então participe das programações da semana. Queremos falar de algumas programações especiais deste mês. Nos dias 25 e 26 de abril, já o próximo final de semana, teremos o Acampa Dentro dos Juniores. Você, pai, que ainda não fez a inscrição do seu filho, ainda tem essa oportunidade. Temos ainda algumas vagas, procure rapidamente, estamos na reta final, procure a Gislene, a Gabi ou a Andresa e faça a inscrição para que o seu filho participe. Certamente será uma bênção na vida dele. Queremos assistir ao vídeo, neste momento, do acampamento de jovens, que acontecerá nos dias 30 de abril a 3 de maio. Vamos assistir o vídeo e depois nós concluiremos esse desafio. É isso aí, galera, meu nome é MV, sou missionário dos Jovens da Verdade e fundador do JV na Estrada. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o JV na Estrada. O JV na Estrada, fundado em 2003, e a gente viaja o Brasil fazendo acampamentos, congressos e todo tipo de programação para jovens. O Ministério JV na Estrada tem como base trabalhar 3 pilares no seu acampamento, no seu congresso, enfim, na programação que você nos convidar. Nós trabalhamos a área da preleção, onde cuidamos de toda a parte das pregações e comunicação da Palavra de Deus. Trabalhamos a área da recreação, cuidamos de toda a programação, todas as atividades recreativas, brincadeiras, etc. E também fazemos a parte artística, a parte teatral, através de peças de teatro com palhaço, onde nós usamos a ferramenta do palhaço como comunicação da Palavra de Deus. É isso aí. Eu quero convidar você a conhecer um pouco mais desse ministério e da sua história. Muito bem, você não pode ficar de fora, dia 30 de abril a 3 de maio, o acampamento da nossa juventude. Ainda temos algumas vagas, você deve procurar rapidamente. Nós temos, infelizmente, a cultura, aqui na Igreja Batista Shalom, o pessoal deixava fazer inscrição na última hora. Isso é uma angústia para quem está coordenando as programações. Às vezes a gente fica até o fim
e quando a gente encerra as inscrições, o pessoal vem querendo participar. Então, por favor, se você tem interesse de investir, talvez você pai aí quer investir na vida do seu filho, procure a coordenação dos jovens, pastor Jorginho, tem equipe também que está trabalhando nas inscrições, pegue mais detalhes, tenho certeza que vai ser um tempo de fortalecimento, de crescimento espiritual. Para os jovens e adolescentes, a partir de 16 anos, vocês podem participar então desse acampamento, e tenho certeza que será um grande investimento na sua vida espiritual. Amém? Então vamos adorar o Senhor nessa noite, cantar a Ele cânticos de louvor, declarando o quanto que Ele é digno e merecedor de ser adorado. Aleluia. Que bom, né? O pastor leu um texto, nós até mudamos a ordem. Aleluia. Vamos cantar o que você falou? Olha, vamos dar uma ensaiadinha, a música é nova. Ela chama Deus no Controle. A gente estava ensaiando ontem, aí a gente até achou interessante. Porque tem hora que você canta cada coisa, né? Eu aprendi que eu não preciso viver. Vamos pegar esse pedacinho? Preocupado. Às vezes você está preocupado, ou canta, né? Muita coisa a gente canta e não está vivendo, mas vamos aprender hoje? Vamos aprender? Vamos aprender? Põe a letrinha aqui, fica de pé. Nós não íamos começar com essa música. O pastor já fez um sermão bom. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe sempre falavam: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal, ou o seu mal. E isso sempre ficou na minha mente. E quando eu estou um pouco inquieta, geralmente eu lembro disso, né? Tem alguém aqui calminha, assim, que nunca se inquieta? Passa um som para mim, acho que não tem ninguém, né? Mas eu tenho conseguido, o Espírito Santo de Deus muitas vezes faz isso com a gente, que você mesmo fica pensando, será que sou eu mesmo? Não é outra pessoa, não? Não é? Vamos dar uma ensaiadinha? Esse tom, eu aprendi que não precisa. É esse tom? Vamos lá, sem nada, só para vocês pegarem só um pedacinho da música, né? Cantar sozinho ainda não, eu vim cantar com vocês. Vamos lá. Eu aprendi que não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá, que é hoje e amanhã vai passar. Nesta vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá. Vamos lá? No controle. Deus está, vocal, Deus está no controle. Deus está, Deus está. É fácil. Só esse pedacinho eu quero que vocês cantem. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá, o que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Gostinho bom, né? Vamos começar? Aleluia. A vida passa, mas percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Vamos lá, agora você sabe. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer.
não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está. Amém. Nossa versão é melhor, viu? Aleluia. Vamos cantar para ele que ele é grande. Esse você conhece. Eu gosto de ver todo mundo cantando. A única missão do ministro aqui é fazer você adorar o Senhor, você cantar, amém? Sabe como que a gente aprende música? Vou contar meu segredo. Abre a boca e começa a cantar e errar. Rapidinho, eu sei a música toda. Tem que abrir a boca e cantar. Vamos lá? Se Deus é grande, está no controle. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Vai lá. Vê seus olhos, você conhece, adora ele. Em mar de luz, faz a terra te alegrar, faz a terra te alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Nós ordenamos em nome de Jesus, com sua voz tremer. Oh, aleluia! Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Levante suas mãos para ele. Os gerações, ele é louco. O tempo está em suas mãos. Começo e o fim, três se tornam em um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver.
fico a pensar nas obras de suas mãos. Sinto temor e tremor no céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. O que acontece com você? Então minha alma canta a ti, Senhor. Quantos versos, sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Sim, sim, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande. Coisa que eu não estou vivendo, não. Estou falando porque tem outro jeito, não. Né? Tem outro jeito, não. E eu estou colocando. Ele é um lugar seguro. Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Vamos lá? O que ele fez mesmo? Os céus e a... o controle de tudo. Rei do universo, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus poderoso, Jesus. Bom de novo. Eu estava lá no céu, gente, eu nem escutei a introdução. Oh, mas Deus falou comigo. Não, faz de novo. Vamos lá. Aleluia. Na hora que parou, eu tô assim, o que aconteceu? Vamos lá. Tá vendo? Eu pus Deus no controle. Responde. Aleluia. Vem o temporal
Pois Deus me faz assim, vem sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia eu sou me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Vem o temporal, vem o dia mau, pois Deus me faz assim, vem sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Ele dá fé e ainda fez loucura dos céus. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Ele dá fé e ainda fez loucura dos céus. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Do céu, aleluia. Oh, estou bendito, Senhor. Comerai descer no mundo aqui. Como é bom te pertencer a Ti, ó Deus. Como é bom reconhecer, Senhor. Como é bom andar nos Teus caminhos. Como é bom se santificar para estar pertinho do Senhor. Aleluias. Você que chegou aqui atribulada, você chegou com o coração espedaçado,
E até agora Deus tem falado muito com você nesse assunto. Parece que Deus pegou o assunto desde o início. São muitas pessoas nesta situação. Tem algumas que estão numa situação mais complicada. Você cantou, creia, o Senhor está no controle. Ele é o dono do céu. Vamos olhar somente para Ele. Deus, toma esse problema. Deus, toma esse filho. Toma, Deus, desta mulher que já está idosa. Não consegue mais, Senhor Jesus, ter a mesma força de antes para lutar. Senhor, tire toda dor, Senhor, do peito. Tire toda angústia. Toca na vida desse filho. Toma esse problema, Deus, nesse momento. Arranca, Deus. Arranca, Deus, toda dor. E arranca esta vida das garras de Satanás, Deus. Nós declaramos que os nossos filhos são do Senhor. A nossa família é do Senhor. A nossa casa é do Senhor, Deus. Também, Deus, aquela que está aqui com o marido, oh Deus, que não sabe onde ele está, Senhor, liberta. Nós clamamos e que essa vida saia daqui, Senhor. Segura em Ti, firme. Firme, sempre olhando para o Senhor, o nosso socorro, presente na angústia, na tribulação. Guia-me. É isso mesmo? Deus está conduzindo o louvor, nós mexemos nele todo. Deus está no controle. Peço ao Senhor para te guiar, amém? Onde guiar-me, meu Senhor, te seguirei por teu amor. É tua mão que me conduz por mim ferida na cruz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, oh glória a Deus, e é tudo, Deus, ministério, tudo, Pai.
bom, não tá gostoso? Você pode sentar, pede Jesus para voltar, mas pede assim, Senhor, vamos ganhar as almas depressa. Não peça assim, né? Egoisticamente, não. Jesus está aqui. E Ele vai voltar. Vão? Os meninos também estão indo para o céu igual eu. Oh, glória. Está todo mundo sendo arrebatado. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Se você sabe, feche os olhos. Cante. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos cantar bem forte agora de todos. Tu és a minha luz, Senhor. Aleluia. Glória. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Aleluia.
Serei santo, serei. Que vontade, Senhor, que tenho de conhecer o céu. Ah, deve ser muito bom. Vem, vem, Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, 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 Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor. Dá pra você ficar de pé. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Maranata, vem. Maranata, aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Quero convidar o Marcos, ele vai ministrar a palavra. Eu quero orar com ele e eu quero que você ore também. Senhor, em nome de Jesus, colocamos a vida do Marcos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor possa usá-lo nesta noite como instrumento vivo e santo para falar aos nossos corações. Até aqui o Senhor já tem falado, Senhor, desde a abertura do culto, no louvor. Fala através da tua palavra, dá liberdade ao teu filho no teu Espírito Santo, para que ele traga a palavra do Senhor e não a dele, ó Pai. Venha tocar e mover os corações para que haja cura, que haja transformação, libertação nessa noite, conversão, ó Deus, e que o teu nome seja louvado. Nós queremos guerrear no mundo espiritual, repreendendo todo laço do maligno, toda confusão, toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, caia por terra agora, em nome de Jesus, e que vidas sejam libertas nessa noite e transformadas pelo poder da tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, graça e paz. Louvo a Deus por estar aqui, por essa oportunidade. Desde já agradeço ao pastor Wagner pela confiança que me concedeu de estar aqui para falar da palavra do Senhor, os demais pastores que aqui se encontram. Eu me sinto honrado por estar no meio desses irmãos e quero também fazer menção aqui, é uma alegria para mim, meu professor Thales, eu convidei para que ele estivesse aqui, ele está aqui conosco. Dá só um sinal para os irmãos verem que eu estou falando de você. Thales é meu professor e eu senti uma aproximação muito grande, de uma forma bem espiritual, quando eu o conheci, e eu o convidei para estar aqui, e creio que muitos dos irmãos o conhecem, né? E é um prazer tê-lo aqui conosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escrevera Lucas, no capítulo 15. Vamos ler versículos, a partir do versículo 8.
Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Podemos assentar, fiquem à vontade. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção em mim. Eu não sou nenhum pregador famoso e eu tenho dificuldade de transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, se os irmãos não estiverem olhando para mim. Não me leve a mal, né, pastor Jorge? Eu sei que a cara não ajuda muito, mas faz um esforço, fica olhando para cá, enquanto eu estiver pregando, para eu não me sentir perdido. Quem vai me ajudar, diga amém. Graças a Deus. Observe que o contexto desse capítulo 15, os versículos anteriores, fala exatamente de uma parábola da ovelha perdida, na qual Jesus, narrando a história, fala de um pastor que estava à procura de uma ovelha, deixou as 99 no aprisco em segurança e foi atrás desta ovelha que estava desgarrada, perdida, sofrendo, e o Senhor a trouxe, colocou em seus ombros e a trouxe de volta para o aprisco onde estavam as demais. Jesus, nesta parábola, enfatizando a necessidade de trazer aqueles que estão perdidos, a necessidade de salvação. E depois desta parábola, a próxima da que nós lemos, fala do filho pródigo, onde o Senhor também, ele fala da importância de um dos filhos que havia abandonado a casa do pai, pediu por antecipação a sua herança e não quis mais estar junto do pai, quis viver uma vida dissoluta e foi embora, partiu para uma terra distante e gastou todos os seus bens e agora estava perdido, abandonado, sem esperanças, e ele resolve voltar, imaginando que o seu pai, quem sabe, porventura poderia recebê-lo, pelo menos como um dos seus empregados. Mas aquele pai o recebeu como filho, fez festa, porque ele estava voltando. Mas quando nós olhamos para essa parábola das 10 dracmas, se pegarmos em proporção, parece que ela não tem o mesmo peso das outras. Fala que uma mulher tinha 10 dracmas e ela perdeu essa dracma e de repente ela saiu procurando, e quando a encontrou ela ficou tão feliz que chamou as amigas e vizinhas, né? Convidou-as para se alegrar com ela, porque ela tinha encontrado aquela dracma. Ora, uma dracma era uma moeda, e em se tratando de valor monetário, ela não tinha muito valor. O que fazia essa mulher estar então tão preocupada em encontrá-la? A tradição judaica fala que quando o rapaz ele chegava diante da noiva e ambos faziam um compromisso, eles ficavam noivos, ele dava um colar de 10 dracmas para essa moça. E ela tinha que usar esse colar, que assim como a aliança, né, na nossa cultura, se alguém a visse com um colar, sabia que ela estava compromissada com alguém. E mais interessante do que isso, as 10 dracmas simbolizava o seu caráter, tinha a ver com a sua postura, porque se ela deixasse de usar esse colar contendo as 10 dracmas, se faltasse alguma, ao encontrar com o seu noivo, ele poderia abandoná-la, crendo que ela havia rompido o compromisso com ele. Faltou uma dracma,
significava que ela já não tinha mais o mesmo compromisso, e a sua honra estava em jogo. Ainda mais naquela época, uma mulher considerada adúltera, ela era apedrejada. Então, esta mulher, ela havia perdido uma das suas dracmas, e por certo, o seu noivo estava por vir, estava para chegar, e ela não poderia encontrá-lo faltando uma das dracmas. Então daí a preocupação, ela começa a procurar desesperada, acende a candeia ou lamparina, e começa a procurar desesperada em todos os lugares, debaixo dos móveis, a dracma que havia perdido. E aí sim, lá no cantinho estava ela então muito feliz, pega aquela dracma e agora convida as amigas, as vizinhas para se alegrarem com ela, porque agora ela encontrou aquela dracma, ou seja, agora ela estava pronta para encontrar com seu noivo, exatamente porque não tinha nada que impedisse, ela não seria mais julgada por estar faltando aquela dracma. Agora sim, ela poderia encontrar com seu noivo. Ela tinha todas as dracmas. Quem entendeu, diga amém. Obviamente o contexto fala de uma alma que está perdida, mas o Senhor nos últimos dias, de uma forma bem constante, Ele vem falando ao meu coração, e nas minhas orações com Ele, nas minhas divagações de pensamento, sempre vem isso ao meu coração, sobre o arrebatamento da igreja. E eu sinto na minha alma, que Jesus breve vem. E eu quero usar esse exemplo, dessa mulher, que estava esperando o seu noivo, mas ela não podia encontrá-lo faltando uma das dracmas. E se eu te perguntasse nessa noite, como estão as suas dracmas? Estão todas em seu pescoço? Eu quero falar sobre essa expectativa da vinda do Senhor Jesus, que isso é o que nos move, é isso que nos faz lutar, perseverar aqui, esperando a vinda de Jesus. Observe que os discípulos, os apóstolos, quando Jesus iniciou seu ministério, em apenas 3 anos, havia uma geração sem esperança. E Jesus então aparece e começa a anunciar o reino dos céus. Enquanto os judeus queriam um rei, um líder, que fizesse o reino na terra, que pegasse o imperador romano, destituísse-o do seu cargo e assumisse o poder, Jesus veio para mostrar, para ensinar o reino dos céus. E os seus discípulos começaram a ficar maravilhados com o que Jesus fazia, os milagres que aconteciam, e da forma que Jesus falava do Pai. E eles ficavam perplexos ao ouvir Jesus. Mas cumprindo-se já os 3 anos de ministério, Jesus chama-os e começa a dizer: olha, essa é a última ceia que eu vou ter convosco. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no discurso que eu estou fazendo para vocês, porque eu vou para o Pai. Eu vou voltar para o Pai. E os discípulos, os apóstolos que ali estavam, começavam a ficar preocupados, entristecidos, porque estavam sem esperança. De repente vem a esperança, e eles têm motivação para poder lutar, para poder acreditar, para ter fé. E de repente aquela motivação fala que está indo embora, e eles ficam entristecidos. Então o Senhor diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhes teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei vocês comigo, porque onde quer que eu esteja, eu quero que vocês estejam também.
Isso trouxe alegria. E ele ainda disse depois: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o Consolador, Ele vai estar com vocês a todo tempo. E quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, o Senhor determinou que eles não deveriam ausentar de Jerusalém até que fossem revestidos desse Consolador, fossem consolados, cheios. E assim aconteceu. Eles viram Jesus indo embora, mas ficou a promessa que Jesus ia voltar. Então eles começaram a anunciar que Jesus voltaria, levando o nome de Jesus a todas as nações, para que todos pudessem aproveitar esta oportunidade de conhecer Jesus, de serem salvos por Jesus, de estarem preparados, porque Jesus um dia voltaria para levar todos eles. Esta era a esperança e era o que os motivava. E foi assim também com a igreja primitiva. Eles continuaram crendo. Os apóstolos trouxeram a mensagem e morreram crendo na esperança. Eles morreram crendo no Senhor. Tamanha era a fé, que diz a tradição que Pedro, quando foi ser crucificado por causa do nome de Jesus, ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Pode colocar de cabeça para baixo, porque eu sei que esta morte é simplesmente um atalho, é simplesmente uma passagem para eu encontrar com o meu mestre. E a igreja primitiva foi assim. Começaram a perseguir, mas nada paravam, porque eles tinham uma esperança. Eles criam, eles sabiam que se morressem, eles encontrariam com o Senhor. E se não morressem, eles estavam vivos, aguardando a vinda do Senhor. E nada paravam eles. E é por isso que a igreja crescia. Era a igreja missionária, que queria levar a todos a notícia de que o Jesus Salvador, Ele morreu, ressuscitou, foi aos céus, mas voltaria para buscar a todos quantos crescem no seu nome. É interessante que morriam. Roma pegava os cristãos e jogavam na arena, soltava os leões. E alguns escritos, alguns livros, os historiadores dizem que alguns cristãos olhavam para o leão, ao invés de se acovardarem diante de tamanho animal feroz, alguns gritavam: venha logo, estraçalhem o meu corpo, porque a minha alma está ansiosa de encontrar com o meu Jesus. Você pode comer a minha carne, mas a minha alma pertence a Cristo, e eu habitarei eternamente com Ele. Isso é esperança. E a igreja foi crescendo. Tentaram barrar a igreja, veio a reforma. Grandes homens não tiveram as suas vidas por preciosas para poderem anunciar a salvação em Cristo Jesus, anunciar o Jesus ressurreto, anunciar que Jesus voltaria. Grandes homens dedicaram a sua vida na evangelização, em pregar, em anunciar a esse Jesus à humanidade, porque eles não tinham nenhum outro objetivo no que tange ao reino celestial, a não ser aguardarem a vinda do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus por estes homens que morreram crendo na esperança, para que a palavra chegasse até nós. Mas olhando, irmãos, para a igreja do século atual, quando fazemos uma análise, começamos a olhar, não está parecida com essa igreja que tem essa mesma esperança. Hoje nós vivemos em épocas em que muitas instituições perderam essa esperança, já não falam mais, não divulgam mais, não se preocupam mais. Vivemos numa época do materialismo, onde se ensinam a barganhar com Deus. Você dá algo para Deus, que Deus vai te abençoar. Quanto mais trazer, mais Deus vai te abençoar. Olha, meu irmão, Deus nunca gostou, Deus detesta barganha. Deus conhece o seu coração. Se de bom grado você veio com uma forma de adoração e prostrou ao Senhor, colocou ao Senhor os seus bens, colocou ao Senhor a sua vida, o Senhor vai te abençoar no tempo dele, porque Ele quer abençoar, não porque você vai tentar barganhar com Ele. Não adianta.
Mas o que se ensinam por aí é isso. Pedro, na segunda epístola, escrevendo no capítulo 2, ele disse: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. O Senhor não se agrada de um povo que é totalmente egoísta, que quer servir a Deus só pelo que Deus tem para dar. E Ele tem poder, irmão, mas não se iluda com o que você recebe do Senhor com salvação. Pode ser um ímpio mais perdido, se ele dobrar o joelho e pedir algo ao Senhor, o Senhor é poderoso para lhe conceder, o Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso para abrir portas, mas isso ainda não tem a ver com salvação. Pode receber hoje e morrer amanhã e não ser salvo em Cristo Jesus. O Senhor está em busca de pessoas que querem ter real relacionamento com Ele e que amam a sua vinda. Como o materialismo está tomando conta deste mundo, como os cristãos estão perdendo a referência. Dificilmente as igrejas estão pregando sobre a volta de Jesus, porque às vezes isso não está interessando o público. Muitos estão tentando enquadrar a Bíblia a uma mensagem que as pessoas querem ouvir para trazê-los. Mas esse não é o propósito do Senhor. Há pouco tempo palestrando para algum grupo de jovens, e eu falei sobre a vinda de Jesus. Aí alguém virou para mim e falou assim: mas eu podia esperar eu casar primeiro? É a expectativa de muitos hoje. A vinda de Jesus, para eles, não tem esse brilho todo. Não é essa coisa tão maravilhosa que nós pregamos, viver eternamente com o Senhor, eternamente, sem choro, sem lágrimas, sem doença, sem perseguição, sem ladrão, viver eternamente ao lado do Senhor. As pessoas não entendem a grandeza disso e trocam por um casamento, pela conclusão de um curso na universidade. Meu irmão, preste bem atenção: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração dos homens, é o que Deus tem preparado para a igreja. É o que Deus tem preparado para nós. Isso não pode sair do nosso coração. É por isso que as pessoas estão assim. O mundo não tem olhado para a igreja com certa esperança, porque não está vendo esperança nas pessoas. Imagine que o ímpio, talvez ele tenha uma vida abastada financeiramente, mas a alma está vazia. E ele gostaria de ouvir de uma esperança, de um conforto, de uma certeza para a sua alma, mas não está sendo mais pregado isso. Vivemos época do triunfalismo, onde as mensagens é só para massagear o nosso ego. Ei, você vai vencer, viu, irmão? Esse aí que te perseguiu, sabe aquele irmãozinho que te perseguiu, ficou no teu calcanhar querendo te destruir? Deus vai fazer ele vir rastejando para cá, e vai ficar lá embaixo, e vai ter que te aplaudir, porque Deus vai te colocar aqui em cima para ver a sua vitória, irmão. Antes de me converter eu era um bandista, eu era macumbeiro, e esse tipo de oração se fazia lá na macumba. O camarada estava perseguindo, falava: vem cá, traz o nome, vamos fazer um despacho e você vai ver. Esse camarada vai ter que vir rastejando até os seus pés. Isso é a oração de macumbeiro, não é a oração da igreja. A oração da igreja é: Senhor, se tem alguém perseguindo, que o Senhor abençoe ele, que o Senhor dê a ele oportunidade de reconhecer que o Senhor é Deus. Se está me perseguindo, não tem problema, porque perseguir o Senhor, e o Senhor é maior do que eu, o Senhor é mais importante do que eu. Quem sou eu? Tenha misericórdia.
Mateus 5,11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Deus não quer que venham pessoas rastejando aqui para te aplaudir, meu irmão. Deus quer que pessoas venham aqui prostrando diante dele, dizendo: Senhor, eu não sou nada e só o Senhor é. Eu não tenho nada e só o Senhor tem. Eu sou miserável, mas o Senhor pode todas as coisas. Minha vitória tem sabor de mel. Pode me perseguir, crente infeliz. Eu estou orando aí, Deus está preparando um negócio para mim. Você vai ter que vir aqui rastejando, beijar os meus pés, para você saber que eu sou servo de Deus. Oração de macumbeiro. Lembra de Ana e Penina? Elcana tinha 2 mulheres, Penina tinha muitos filhos, e Ana não tinha e se sentia humilhada. Penina passava para ela e dizia: vem cá, meu filho. Vem cá, filhinhos da mamãe. Está vendo a Ana aí? Ela é tão seca, ela é tão má, que Deus secou o ventre dela para não dar filho para ela. Fica para lá. E Ana orava, né? Imagino eu: Deus, me dá a oportunidade de ter pelo menos um filho, que eu vou esfregar na cara dessa mulher, para ela saber que eu também tenho filho, que o Senhor é Deus. Me dá, Senhor, um filho para esfregar na cara dela. Ela vai ter que ver que o Senhor é Deus na minha vida. Deus respondeu a oração de Ana. Enquanto ela estava assim, Deus não respondeu. Ana passou um tempo orando. A partir do momento que ela compreendeu, falou: por que eu estou preocupado com isso? Tudo é para a glória do Senhor, para a exaltação do Senhor. Ela orou diferente e disse: Senhor, eu não me importo mais com Penina, eu não me importo mais com essa postura, com essa posição. Eu quero um filho que seja para a glória do teu nome. Se o Senhor me conceder um filho, eu não quero mais ele para mim, eu vou entregá-lo para o Senhor. Eu quero que ele seja do Senhor, para adorar o teu nome, para viver em favor do Senhor. Deus olha para Ana e diz: agora se acertou na mosca, é assim que eu quero. E Deus lhe concedeu. Fica uma dica aí, irmão. Talvez você esteja naquela: eu quero ver aquela pessoa vir aqui rastejando. Você vai continuar, porque Deus não vai responder a sua oração, porque isso não tem a ver com adoração ao nome do Senhor, não é propósito do Senhor. É a situação que nós vivemos hoje. Mas agora preste atenção. Isso é da igreja do século atual. Eu não falei da igreja de Cristo. Quem age assim como eu aqui falei, quem prega como eu aqui falei, não faz parte da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é santa. A igreja de Cristo é compromissada com a sua palavra. E o Senhor vai tirar a igreja dentro da igreja. Assim como o joio está no meio do trigo, o Senhor vai colher o que é a igreja. A igreja do Senhor vai ser colhida. A igreja do Senhor é diferente. A igreja do Senhor, ela continua olhando para o alvo. A igreja do Senhor continua pregando sobre a vinda de Jesus. Continua anunciando. Continua buscando os perdidos. Porque a igreja do Senhor tem esperança e ela confia no Senhor. Ela crê no Senhor. Em Hebreus 12, 1, 2, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que é tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A igreja do Senhor tem um alvo. Não está no secularismo, não está nessas invenções que eles vêm trazendo no meio do povo. A igreja do Senhor está focada em Jesus, e está aguardando a vinda de Jesus. Tem esperança no Senhor. E por aguardar a vinda do Senhor, nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira. Somos forasteiros aqui nessa terra, porque nós temos uma cidade preparada. Filipenses 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas.
nós temos uma cidade preparada. E aqui, irmãos, é isso. Não é vida fácil. É sofrimento, é tribulação, é perseguição. Mas enquanto você estiver na contramão deste mundo, você vai continuar nesse propósito e o Senhor vai honrar a sua fé. Eu louvo a Deus, irmãos. O arrebatamento da igreja, desde quando eu me converti, é o que eu mais desejo. Quando eu me converti, numa semana eu li o Novo Testamento todinho e comecei a sair, a pregar, ir para as ruas, tão desejoso que as pessoas conhecessem, porque antes eu era macumbeiro, perdido. E eu começava a sair, eu morava em Cachoeira Escura, é um lugarzinho pequeno, mas acredite, eu fui em casa por casa de Cachoeira Escura falar que Jesus estava voltando. Não ficou uma casa que eu não entrasse. Desejo. E isso ninguém tira de mim. Isso ninguém pode tirar de você. Você pode perder emprego, seu casamento pode ser destruído, você pode perder amigos, prestígio, muita coisa pode acontecer com você, mas se você ficar focado no Senhor, a sua esperança no Senhor ninguém pode tirar. Isso ninguém tira de você, meu irmão. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Jesus diz: eis que venho sem demora, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se você guardar, ninguém toma. Ninguém pode tirar. Se está guardado, se está escondido. E se você permanece nessa posição, você vai ser bem-aventurado. Nós aguardamos a vinda de Jesus, mas o nosso encontro com o Senhor pode ser de duas maneiras: através da morte física ou através do arrebatamento. Eu gostaria muito de ser arrebatado. A minha oração é de não morrer. Mas se eu morrer, eu vou encontrar com o Senhor Jesus. E essa certeza nós precisamos ter. Irmão, será que você consegue dar uma olhadinha para o lado e tentar imaginar quantas pessoas talvez já estiveram nesses bancos, glorificando a Deus aqui nessa igreja, talvez pregando, aconselhando, e hoje dormem no Senhor, partiram para a eternidade crendo nessa esperança, focados nessa esperança. Eles estão aguardando o arrebatamento da igreja para a grande ceia do Senhor. E nós estamos aqui, ainda sujeito a tribulações, risco de cairmos, de pecar, mas o Senhor, Ele quer te fortalecer. E eu gostaria que você ficasse de pé, antes que o pastor puxe a minha camisa aqui. Eu gostaria que você ficasse de pé e prestasse bem atenção nisso, irmão. Isso é muito sério. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Assim como o ar que eu respiro, eu creio isso na minha alma. A Bíblia me afirma isso. Os acontecimentos da Bíblia, tudo aconteceu. Todas as promessas vieram falando. Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus. E o mesmo prometeu que voltaria, e eu creio nele. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: eu quero te ver lá. Olha para ele. Mas não fala rindo não, olha bem para ele, diz: eu quero te ver lá. Nós estaremos lá. Porque não importa se é a morte ou o arrebatamento da igreja, nós estaremos lá. Para finalizar, ainda de pé para finalizar, palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15, a partir de 51, veja que interessante. O Senhor nos garante a vitória. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é mortal
E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. A morte não vai te deter, nada vai te deter. Aqui diz que o inferno, ele não pode te deter, nada vai nos deter. Nós iremos ao encontro do Senhor. Aleluia. Este é o triunfo da igreja, esta é a esperança da igreja, este é o nosso alvo. Aleluia. Você pode erguer a sua mão e dizer: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga com a alma: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aplauda o Senhor e exalte o nome dele, porque ele está voltando. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Nosso desejo é que você saia daqui nesta noite, consciente de que Jesus está voltando e que Ele quer te levar para morar na eternidade com Ele, e que para isso você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, abandonar o pecado, deixar aquilo que te atrapalha, aquilo que quebra a sua comunhão com Deus. A fé, querido, não é só uma fé de palavras, não, é uma fé de atitude, é uma fé de posicionamento. Não adianta você só vir à igreja e não se posicionar contra o pecado, contra tudo aquilo que te afasta de Jesus. O Senhor te chama nessa noite ao arrependimento. O Senhor te chama nessa noite a ser encontrado como uma dracma preciosa, a não ficar mais distante daquilo que é verdade, daquilo que é presença de Deus. Quero que você nessa noite se arrependa, tome a maior decisão na sua vida, dizendo: eu não quero ficar longe do Senhor, eu quero ser encontrado nesta noite. Eu quero ser encontrado por Jesus, eu quero ser amado por Jesus, eu quero abandonar o pecado, eu quero tomar a decisão mais importante da minha vida nesta noite. Toma essa decisão, o Senhor está voltando, e nós cremos nisso. Talvez você já está aí à igreja, ouvindo a igreja há tanto tempo e ainda não tomou essa decisão. Eu quero te convidar nesta noite a tomar essa decisão, dizendo: Jesus, vem me encontrar nesta noite. Jesus, que eu não seja uma dracma perdida, que eu seja encontrado nesta noite pelo Senhor e pelo teu poder, Jesus. Que eu seja transformado, que eu seja liberto, que eu tenha vida eterna no Senhor. Eu quero orar com você agora. Você que quer tomar essa decisão, coloque a mão no seu coração e diga: Jesus, venha ao meu encontro, venha me purificar, venha me lavar de todo o pecado. Eu que andei distante de Ti, Jesus, nessa noite eu me rendo a Ti. Eu quero ser encontrado pelo Senhor. Jesus, toma minha vida em Tuas mãos, como uma dracma perdida de grande valor, Senhor, porque eu sei que para Ti eu tenho grande valor. Jesus, sustenta minha vida nas Tuas mãos. Eu reconheço o Teu poder. Peço-te perdão por todos os meus pecados. Amém. Eu quero orar pela igreja também, querido. Se você é também nessa noite despertado a santificar a sua vida mais, a voltar-se mais para Deus,
Você que tem levado o evangelho ou o cristianismo de uma maneira relaxada, de uma maneira distanciada daquilo que é verdade, o Senhor te chama a ser encontrado nesta noite. O Senhor te chama a um padrão de vida, de santidade neste momento. Eu quero orar com você, igreja. Levanta a sua mão direita para os céus. E eu quero pedir, ó Pai, que abençoe a tua igreja. Prepara esta igreja, Senhor, com a unção do teu Espírito, com a santidade, com o temor, com a alegria de te servir, com a gloriosa esperança de uma vida eterna. Prepara a tua igreja para morar na eternidade, Senhor, e que nós estejamos com vestes limpas, brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Abençoe a tua igreja. Dá à tua igreja uma semana de vitória, uma semana na tua presença, uma semana caminhando, Deus, em santidade e adoração. Nós te pedimos, ó Pai, e abençoamos a tua igreja agora, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Igreja amada, que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja sobre vós, hoje e sempre. Amém. Amém. Atenção, se alguém fez aquela oração, se rendendo a Jesus, mesmo que estivesse afastado, ou que pela primeira vez faz a oração, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Depois que os irmãos estão saindo,